Ora, boa tarde a todos. Muito obrigado, estimados colegas, convidados aqui presentes hoje. Uma vez que sou o primeiro a intervir em nome da lista J, eu queria agradecer a vossa presença e também o vosso apoio para com todas as nossas candidaturas que aqui vos vão ser apresentadas de seguida. Ora bem, este momento é muito importante para os candidatos aqui presentes, porque quando se apresentam publicamente e de viva voz aos colegas, apresentando aquelas que são as suas linhas gerais e estratégias de cada uma das suas candidaturas. Candidato-me ao Conselho de Deontologia de Lisboa com a experiência e a bagagem de 12 anos como vogal do Conselho e ainda mais 6 anos dentro destes 4 mandatos de 12 anos, ainda exercido durante 6 anos como vogal secretário do Conselho de Deontologia de Lisboa. Conheço bem o órgão, os colaboradores, os instrutores, o processo inerente à ação disciplinar. Candidatamos-nos todos num momento de grande preocupação e de reflexão sobre o que poderá vir a ser num futuro próximo a nossa profissão. Temos vindo, ao longo dos últimos anos, a ser alvo de sucessivas ingerências de índole legislativa, mas também de funcionamento irregular no nosso mercado e que nos têm trazido a todos em geral redução da atividade jurídica dos nossos escritórios. Concorrência que passamos a ter, por exemplo, fruto de atividades da modernização administrativa, com a concorrência de funcionários públicos e de outros serviços do Estado, os quais, para além de poderem legalmente concorrer com o trabalho dos advogados, reduziram drasticamente o custo dos serviços praticados, pelo facto de não terem de suportar os custos normais inerentes ao funcionamento dos escritórios da advocacia. Consequência direta destes factos é a prática de atos próprios dos advogados por essas entidades que constituem sociedades comerciais, introduzem modificações dos estatutos, minutam atas societárias, promovem registros, promovem deliberações de início de atividade, tratam tudo o que tem a ver com heranças, procedimentos sucessórios, etc. Depois, os advogados têm sofrido igualmente outro tipo de concorrência, por parte de contabilistas, mediadoras imobiliárias, leiloeiras, agências funerárias, organizações relacionadas com processos de imigração, etc. Do ponto de vista societário, as sociedades de advogados continuam com o selo da transparência fiscal, com todas as consequências que isso acarreta para as sociedades e para os sócios das sociedades. Pagamentos por conta, consideração como resultados da sociedade de valores faturados mas não recebidos pela sociedade, etc. E os advogados, em prática isolada, esses não podem transformar-se em sociedades comerciais unipessoais, com todos os prejuízos fiscais e financeiros que isso também lhes acarreta. Mais recentemente, a questão das sociedades multidisciplinares, que estão aí à porta e que, assim que o respectivo diploma legal esteja em vigor, irá também, essa matéria, ter repercussões enormes no dia-a-dia do exercício da advocacia. Para uns de nós, isso não significará nada de importante. Para outros, esta nova realidade poderá vir a tornar-se uma situação de redução de trabalho jurídico para muitos advogados. Para outros de nós, esta nova realidade até poderá vir a ser uma nova oportunidade. Tudo depende do que vier a ser decidido, como vier a ser implementado, essa mesma nova realidade. E também tudo depende de qual venha a ser a reação de cada colega a esta nova realidade. Porém, e mais uma vez, a verdade é que economistas, consultores, auditores, etc., mais uma vez pela pena do legislador, passam a ter a possibilidade de entrar no nosso mercado, participando e até liderando novos projetos de sociedades multidisciplinares no futuro próximo. Já nós, os advogados, continuamos presos às malhas jurídicas apertadas, antigas, desatualizadas, que vão regendo a nossa profissão. Esta nova realidade jurídica vai exigir de todos nós um esforço enorme para repensarmos as nossas regras, o nosso estatuto, as nossas possibilidades de uma forma legal, podermos também associarmos nós, entre colegas, ou até internacionalmente, com outras sociedades, inclusive até consultoras, se vier a ser o caso, ainda não presentes em Portugal. Em tudo isso, o relacionamento com a nossa ordem é absolutamente fundamental. Cada órgão que vier a ser eleito neste ato eleitoral terá, pois, de fazer um esforço hercúleo no sentido de colaborar com os demais órgãos da nossa ordem, maiormente com o Sr. Bastonário, com o Conselho Geral, com os Conselhos Regionais, com o Conselho Fiscal e também com a própria CEPAS. O momento é sério, é de união. As pandemias, as mudanças que aí vêm, a guerra que existe
e que tantas dificuldades está a trazer a todo o mundo, acarretam para todos aqueles que vierem a ser eleitos uma responsabilidade adicional. A responsabilidade de unir a classe, de modificar rapidamente o nosso quadro legal, no sentido de o ajustar aos tempos atuais e defender a profissão o melhor que for possível. Agregar, unir, convergir interesses. Essa é a nossa palavra de ordem. Trabalhar com todos os órgãos que vierem a ser eleitos, em função daquilo que vier a ser a vontade dos advogados no ato eleitoral. Essa é a missão e a obrigação de todos nós, os candidatos. Defendendo os advogados, a profissão, o nosso mercado e fortalecendo a nossa ordem o melhor que for possível. A nossa candidatura, Conselho de Ontologia de Lisboa, não está em guerra com ninguém. Nem com o Sr. Bastonário, nem com o Conselho Geral, nem com o Conselho Superior, nem com mais ninguém, seja quem for. Contrariamente a outros que demonstraram, ao longo deste mandato, estar em guerra com todos, ou quase todos, os órgãos desta nossa ordem. O Conselho de Ontologia, ao longo do triênio que irá agora terminar, foi unicamente um órgão de tramitação de processos disciplinares. Nada mais fez. Não interagiu sequer com os demais Conselhos de Ontologia do país, nem com o Conselho Regional de Lisboa, nem com o Conselho Superior, e muito menos com o Sr. Bastonário ou com o Conselho Geral. Desta forma, e com esta metodologia de atuação, nada se resolverá na Ordem dos Advogados. Queremos alterar esta situação e transformar o Conselho de Ontologia de Lisboa num órgão melhor, que seja interveniente, mais interveniente, que esteja envolvido também na formação, prevenindo processos disciplinares aos colegas e que traga aos colegas mais para junto de si, protegendo-os e ajudando-os nas suas dúvidas, nos seus procedimentos. Juntos pela deontologia é o mote da nossa candidatura. Dar o máximo pela mudança no Conselho. Mudança de pessoas, mas sobretudo mudança de ideias e de procedimentos. Democracia nas decisões. Transparência nos processos. Clareza e correção de comportamentos. O Conselho de Ontologia mais próximo dos colegas. Proteção e aconselhamento aos colegas que são ameaçados e perseguidos. Formação. Preparação dos futuros colegas. Proximidade com os demais órgãos da ordem. A defesa dos advogados. Dignidade e respeito. Porque sim, pretendemos, eu e a equipa que me acompanha e que se apresenta a este ato eleitoral, mais e melhor para o Conselho de Ontologia. Queremos transformar o Conselho de Ontologia num órgão que não seja o mar das tormentas para os advogados. Pelo contrário, tudo faremos para que os colegas se aproximem mais do Conselho, ao invés deles se apartarem, como sucede nos dias de hoje. Pretendemos também levar a deontologia e o Conselho aos advogados estagiários e aos alunos finalistas das Universidades de Direito de Lisboa. Ajudar a preparar o futuro da advocacia, junto daqueles que poderão exercer futuramente a nossa profissão com mais correção e mais ética, em especial no período de maior impreparação. Gostaríamos que o Conselho pudesse ser ainda um órgão interativo com a classe, ajudando os colegas também com a emissão de pareceres e de opiniões que nos venham a ser solicitadas e em tempo útil. Bom, colegas, eu vou agora dar-vos nota de algumas linhas programáticas que nós gostaríamos de implementar no Conselho. Em primeiro lugar, mudar as pessoas, mudar os procedimentos. As pessoas são sempre as mesmas. Mudar as mentalidades, mudar as rotinas. Pretendemos mudar para melhor o Conselho de Ontologia de Lisboa. A equipa que está cá hoje, não estão cá todos, não é possível porque a nossa profissão exige a presença em horários como este e, portanto, infelizmente não está cá a totalidade da equipa. Mas relativamente à equipa, eu no fim vou apresentar um a um. Queria dizer que envolve colegas bastante experientes, motivados para a mudança na ordem, bastante qualificados, bem formados, com uma natureza intrínseca adequada ao órgão a que se candidatam. Prezam a lealdade, têm sentido de responsabilidade. Algumas medidas concretas
que pretendemos ver submetidas a sufrágio junto dos colegas neste próximo ato eleitoral. Primeiro, tratar com correção todos os membros do Conselho que venham a ser eleitos para o Conselho de Deontologia de Lisboa. Não haver listas após o resultado eleitoral. Segundo, levar ao plenário do Conselho, isto tem a ver com a democratização do órgão, levar ao plenário do Conselho de Deontologia todos os assuntos que sejam relacionados com a deontologia, coisa que não sucede nos dias de hoje. Dando oportunidade a todos os colegas para que conheçam e saibam o que se passa no Conselho de Deontologia e fora do Conselho de Deontologia envolvendo a deontologia, e para que possam ter a oportunidade de se pronunciar, de se fazerem ouvir, de darem a sua opinião sobre esses mesmos temas. Prestigiar todos os membros do Conselho. Defender os membros do Conselho de ataques, muitas vezes exteriores, que surgem contra membros do Conselho de Deontologia. Garantir e possibilitar em tempo útil e com eficácia o acesso a todos os membros do Conselho à informação e aos elementos pertinentes ao correto exercício das suas funções e das suas competências, bem como o acesso aos meios de comunicação desse órgão, por exemplo, a newsletter. Ora bem, relativamente aos temas de deontologia, nós temos previstos fazer 3 coisas distintas. De 6 em 6 meses, promover e realizar ações de deontologia junto dos colegas e dos demais conselhos de deontologia, mas em conjunto também com outras matérias jurídicas, não apenas deontológicas, respeitantes a outros órgãos da Ordem, como o Conselho Geral, como o Conselho Regional, o Conselho Superior, etc. Durante os 3 anos deste mandato, preparar um congresso de deontologia que não existiu nos últimos anos. Durante o triênio, preparar outras ações de formação sobre deontologia profissional a serem apresentadas aos estagiários e a serem apresentadas também aos alunos finalistas de Direito das várias universidades da Grande Lisboa, no sentido de os ajudar a fazer a sua formação. Estes jovens têm que, quando entrarem na nossa profissão, estarem mais preparados para temas de ética e deontologia profissional, inclusivamente convidá-los a assistirem a audiências públicas. São temas pesados, são as questões mais duras dos conselhos de deontologia. Venham assistir, venham aprender, venham a ver como é que se fazem alegações, como é que se interpõem recursos, como é que se fazem despachos, mas, sobretudo, venham ver aquela realidade em que eles não se querem ver envolvidos no futuro, aprendendo com aquilo que assistem numa audiência pública. Bom, durante o triênio, preparar outras ações de formação de deontologia profissional para os advogados em prática isolada e para os advogados que exercem a sua profissão sob a forma societária. As situações que envolvem uns e que envolvem outros são distintas, não são as mesmas, são realidades distintas e, portanto, há que prevenir. O Conselho de Deontologia tem imensos processos disciplinares em mãos, mas não há prevenção. E, portanto, a ideia é darmos formação aos colegas, quer em prática isolada, quer aos colegas que exercem a sua atividade nas sociedades, alertá-los para isto, para aquilo, para aquilo outro, prevenir. Para nós, quanto menos processos disciplinares existirem no Conselho, melhor é o Conselho. Ora bem, nós temos 20 conselheiros que são eleitos. A ideia é envolver os 20 conselheiros em tudo o que diga respeito à matéria de deontologia em Lisboa, coisa que, hoje em dia, como já referi, não sucede. E, portanto, para libertar um pouco os colegas, para estarem mais libertos, para debaterem temas da deontologia, eu acho que era importante possibilitar a cada um deles a possibilidade de nomear um relator adjunto, que os possa ajudar no tratamento processual dos processos que têm entre mãos, libertando-os e dando-lhes mais disponibilidade para a discussão em plenário dos verdadeiros temas da deontologia. Outra medida, mais eficácia no tratamento da ação disciplinar, maior controle das pendências, do estado dos processos e do eventual risco de prescrição. Como é que podemos fazer isto? Com uma melhor coordenação das senhoras instrutoras que trabalham para o Conselho de Deontologia de Lisboa. Quanto aos nossos colegas, não vamos permitir que haja perseguições a colegas, seja da parte de quem for. Nós iremos fazer, se ganharmos e se conseguirmos implementar o nosso programa, iremos fazer uma filtragem profunda das participações apresentadas contra os colegas. Existem provas? Há prova sobre a participação? Sim ou não? Não há. Notifique-se.
10 dias, prova, não há prova, arquivamento imediato. Ponto final. Dar apoio concreto, dar apoio concreto e objetivo aos colegas que estejam a ser ameaçados, coagidos pelos seus clientes, designadamente os não pagantes, ou outras entidades, com ameaças de queixa-crime e de participações disciplinares contra os advogados. Eu vou-vos dizer, eu próprio fui ameaçado, muito recentemente por escrito, por uma contraparte. Queixa-crime, participação ao superior, avancem. Uma colega com 30 anos de idade liga-me dia sim, dia não. E eu atendo-a todos os dias. Atendo-a todos os dias. Ameaça de morte por parte do cliente. Portanto, eu digo, é primordial o Conselho de Deontologia ter uma estrutura para apoiar 24 horas por dia, 365 dias por ano, os colegas que precisem do nosso apoio. Ajudá-los, orientá-los, ampará-los. A ideia é fazer com que os colegas se aproximem do Conselho, não tenham medo do Conselho. Nós estamos aqui para servir os colegas, não é para perseguir os colegas. Bom, artigos sobre ética e deontologia. Nós gostaríamos de elaborar artigos sobre ética e deontologia para publicação no site da Ordem e até em alguma imprensa que esteja interessada em as publicar. O Luís Paulo Relógio, isto é, Luís, eu estou-te a copiar, pá, isto eu peço-te imensa desculpa, mas tu foste a primeira pessoa que eu me recordo, foi o Luís Paulo quem se dedicou a isto, inicialmente, eu nunca mais me esqueci disto. Aliás, eu como relator dos processos de deontologia da Ordem, muitas vezes vou buscar o trabalhinho ali do Luís Paulo, que foi a primeira pessoa que compilou jurisprudência. E, portanto, eu acho que esse tema é um tema muito importante, quer para nós, quer para os colegas, que são alvo dos processos disciplinares. E também para a imprensa, porque isto também tem a ver com informação, isto tem a ver com formação preventiva. Se houver uma imprensa que publica, os colegas leem, e os colegas, ao lerem, no fundo, ficam com a percepção daquilo que podem ou não devem fazer. Ora bem, reuniões periódicas entre os membros do Conselho de Deontologia e os colegas da formação na área da deontologia. O regional tem vários formadores de deontologia. O Conselho Regional de Lisboa tem extraordinários formadores de deontologia, alguns dos quais já foram inclusivamente membros dos Conselhos de Deontologia anteriores. Pois a nossa ideia é fazer uma harmonização entre aquilo que o Conselho faz e aquilo que se ensina. Aquilo que se ensina aos formandos que seja consentâneo com aquilo que nós aplicamos na justiça processual da Ordem. Para além disso, pretendemos fazer, portanto, não apenas que haja esta harmonia entre o que se ensina e o que se julga, mas também aproveitar a experiência dos nossos colegas formadores do Conselho Regional na área da deontologia para as temáticas que vão ser preparadas nas ações de deontologia que vamos preparar ao longo do triênio. Ora bem, é fundamental também haver, os órgãos não podem estar de costas voltadas. Os órgãos, ganhe quem ganhar, têm que trabalhar uns com os outros. E, portanto, nós temos uma série de situações que envolvem colegas e que vêm do Ministério Público, que vêm da Provedoria de Justiça, que vêm dos tribunais. Portanto, é fundamental providenciar pela existência de reuniões, enfim, periódicas, ocasionais, com a presença de membros do Conselho de Deontologia, com a presença de membros do Conselho Geral, com a presença do Sr. Bastonário, com a presença do Conselho Regional de Lisboa. Para quê? Para que haja uma harmonização dos interesses de todos os agentes envolvidos na administração da justiça, para que haja partilha de experiências dos envolvidos nos processos judiciais. Para quê? Qual é o intuito? O intuito é só um, é não serem prejudicados os advogados nestes conflitos, designadamente alguns até conflitos de interesses que diariamente se manifestam nos tribunais. Para além disso, reuniões periódicas internas entre o Conselho de Deontologia, Sr. Bastonário, Presidente do Conselho Superior, Conselho de Deontologia. A preparação do futuro só pode ocorrer se todos os órgãos trabalharem uns com os outros. Eu, quando falo nos órgãos todos da Ordem, estou a falar nestes, mas quero também referir o Conselho Fiscal, quer dizer, no fundo estou a referir estes a título exemplificativo, mas todos os órgãos da Ordem têm que conversar entre si e porem em marcha os mecanismos necessários para prepararmos o futuro da nossa profissão. Bom, independência do órgão. Eu estou a acelerar um bocadinho, não queria tomar muito tempo, peço desculpa. O Conselho de Deontologia será sempre um órgão independente. Independentemente das pressões internas ou externas, o Conselho de Deontologia será sempre um órgão independente, mesmo não tendo
autonomia financeira e essas conversas que há 3 anos atrás eu comecei, a minha primeira frase foi: eu vou ser o último presidente da secção regional, da secção disciplinar do Conselho Regional de Lisboa. Eu já não vou por esse caminho, porque cada vez há menos dinheiro, cada vez há menos autonomia financeira nos órgãos todos. O que é preciso é nós trabalharmos e conversarmos uns com os outros e andarmos para a frente. Bom, estou quase a terminar. E dizer o seguinte: faltam-me 2 notas apenas. Eu farei o meu melhor e os colegas que estão comigo farão o seu melhor também, porque eu sei que eles farão, para que o Conselho de Deontologia de Lisboa se possa demarcar pela positiva, contribuir o máximo que for possível para que as relações institucionais deste órgão com os demais órgãos da Ordem sejam de normalidade e sejam de permanente interação e respeito entre todos. Relativamente a temas do Conselho de Deontologia, o último é o seguinte: nós não temos a prova gravada. É desagradável. Os processos disciplinares na Ordem nós não fazemos o registro da gravação da prova, não temos meios para isso. O Conselho de Deontologia não tem orçamento, ou melhor, tem um orçamento que é apenas uma soma de despesas. Não temos receita, não temos verba e temos que pedir verba a outros órgãos, e ultimamente tem sido sempre o Conselho Regional de Lisboa. O que eu queria assumir, e portanto, como o dinheiro é do Conselho Regional de Lisboa, eu não posso estar a dizer que vamos fazer isto ou que vamos fazer aquilo. Nós vamos fazer todas as iniciativas possíveis junto do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, para poder garantir efetivamente a gravação da prova produzida nos processos disciplinares, que eu acho que é fundamental. Ou pelo menos, se isto não for possível, pelo menos a gravação da prova que venha a ser produzida nos processos em sede de audiência pública, que são os mais graves, os mais complexos, e onde esse registro é muito, muito importante que seja gravado. Este é o nosso programa. Reparem, eu disse-vos no início que o Conselho de Deontologia, a única coisa que fez nos últimos 3 anos foi exercer a ação disciplinar, fazer tramitação de processos disciplinares. Vejam o que eu vos disse, ouçam o que eu vos disse agora e vejam a transformação completa que seria, enfim, para nós uma honra poder desempenhar todas estas funções no Conselho de Deontologia. Porém, meus caros colegas e amigos, nós temos uma coisa que se chama método de D'Hondt e, portanto, eu venho dizer-vos que nós só conseguimos executar este programa se tivermos uma votação massiva na nossa lista, na lista J, não apenas na deontologia, mas em todos os órgãos. Mas na nossa temos o método D'Hondt, no Conselho de Deontologia temos o método D'Hondt. Portanto, os colegas têm que pensar: que tipo de modelo é que eu quero para o Conselho de Deontologia? O que existia antes, que é o que vai continuar a existir, não vai mudar nada, ou este nosso modelo que vos propomos, mas para que o possamos implementar precisamos de uma votação maciça, porque senão não o conseguiremos nunca implementar. E, portanto, com muita humildade vos peço e apelo ao voto dos colegas todos na lista J. Eu terminaria só, muito rapidamente, eu gostava de chamar um a um os colegas, temos 5 minutos para fazer isto. Então podemos fazer no fim. No fim fazemos isso. Muito obrigado, colegas. Obrigado.